Deus trabalha além da lógica humana. Enquanto o homem vê um fim, Deus vê um recomeço. Olá família, seja muito bem-vindo ao canal Instante da Graça. Que alegria é ter você aqui mais uma vez. Eu quero te convidar a já deixar o like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para que mais pessoas sejam alcançadas. Ative também o sininho de notificação. Hoje eu quero falar contigo acerca de uma palavra bíblica fantástica. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, especificamente dos versos 1 ao 10. O famoso Vale de Ossos Secos. Então vamos ler o texto? Me acompanhe. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Que fantástica essa palavra, não? Imagina essa cena comigo. Ezequiel elevado pelo Espírito de Deus ao vale de ossos. Não eram poucos ossos, a Bíblia diz que eram muitíssimos. E estavam sequíssimos. Aquilo que era um retrato de morte, de abandono, de fracasso e desesperança. E humanamente falando, não havia mais solução. Não havia vida, não havia movimento e não havia expectativa. E talvez alguém que esteja ouvindo essa mensagem hoje se sinta exatamente assim. Talvez o seu casamento esteja como um vale de ossos secos. Talvez seus sonhos estejam tão secos. Talvez a sua fé esteja como um vale de ossos secos. Ou quem sabe a sua esperança tenha secado depois de tantas decepções, né? Talvez você esteja vivendo por fora, mas está morto por dentro. Mas eu amo o que Deus faz nesse texto aqui. Porque Deus não leva Ezequiel ao vale para mostrar o problema. Deus leva Ezequiel ao vale para revelar o seu poder. E Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. Que resposta sábia, meu irmão. Porque existem situações que já ultrapassaram a nossa capacidade de entender, não é verdade? Existem problemas que não podem ser resolvidos com apenas a força humana. Vales que só Deus pode transformar. E então diz algo extraordinário. Profetiza sobre esses ossos. Para pensar comigo. Deus manda falar com aquilo que parece impossível. Sabe, Deus trabalha além da lógica humana. Enquanto o homem vê um fim, Deus vê um recomeço. Enquanto o homem vê ruínas, Deus vê restauração. Enquanto o homem vê morte, Deus vê vida. A Bíblia também nos ensina algo básico: a obediência. Ezequiel obedeceu. Ele fala, ele profetiza e algo começa a acontecer. Os ossos então começam a se juntar.
os tendões começam a aparecer, aquela carne surge, a pele cobre os ossos, mas ainda faltava algo. Ah, meu irmão, faltava algo. Não havia vida. Então Deus ordena que Ezequiel profetize ao Espírito. E quando o Espírito vem, aqueles corpos se levantam e se tornam o quê? Um poderoso exército. O que eu aprendo aqui? Família, existem pessoas que têm aparência de vida, mas não possuem a presença de Deus. Possuem estrutura, mas não possuem essência, possuem forma, mas parece não possuir vida. E é o Espírito Santo quem transforma um corpo sem vida em um exército preparado para cumprir o propósito. Talvez você esteja olhando para áreas mortas da sua vida. Eu quero te encorajar nesse dia. Deus não terminou a obra. Talvez você tenha enterrado sonhos, talvez tenha desistido de projetos, talvez esteja cansado de lutar, mas Deus continua sendo especialista em ressuscitar aquilo que parece perdido. Hoje eu quero te fazer algumas perguntas. Qual é o vale que você está enfrentando? O que está seco dentro de você? Qual o sonho que você abandonou? Qual promessa que você deixou de acreditar? Porque o mesmo Deus que soprou vida naquele vale continua soprando vida hoje. A sua história não termina no vale. O vale não é o seu destino. O vale é apenas o lugar onde Deus vai mostrar a glória dele. Então, não permita que as circunstâncias definam quem você é. Permita que a palavra de Deus defina quem você será a partir de agora. Porque quando a palavra encontra o Espírito, a vida volta a florescer. O que parece impossível começa a acontecer. O que parece morto começa a viver. Então, que Deus hoje sopre vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre a sua fé e sobre o seu coração. O Deus de Ezequiel, ele continua transformando vales de morte em campos de esperança. Quando Deus entra no vale, aquilo que parece o fim se transforma no lugar do seu recomeço. Essa palavra falou com você? Então clica aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e já ative o sininho de notificação para que você seja avisado de mais conteúdos assim. Deus abençoe o seu dia. Até breve.